Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã que a Igreja traz para nós a celebração do dia de São João Maria Vianney, presbítero, padroeiro dos sacerdotes, e nesse dia de hoje comemora-se o Dia do Padre. Embora muitas paróquias, por questão de bajulação e felicitação, trouxe esta data para o dia de ontem, embora a Sagrada Liturgia ela não faz esta junção somente São Pedro e São Paulo, que é celebrado no domingo, quando cai em dia de semana. Então queremos aqui rezar por todos os presbíteros, pelas vocações sacerdotais em todo o Brasil e em todo o mundo, rezar pela Santa Mãe Igreja, rezar também pelos doentes, rezar por aqueles que estão nos leitos de hospitais, em casa, estão nas UTIs, aqueles que fazem os mais diversos tratamentos de doenças físicas, psíquicas, emocionais, também espirituais. Pedir que Deus derrame graças e bênçãos sobre a intercessão de São João Maria Vianney, sobre todos os doentes. Rezar pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. João Maria Batista Vianney, sem dúvida alguma, se tornou o melhor exemplo das palavras profetizadas pelo apóstolo São Paulo. Deus escolheu os insignificantes para confundir os sábios. São João Maria Vianney nasceu em 8 de maio de 1786, no povoado de Dardilly, ao norte de Lyon, França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o quarto. Gostava de frequentar a igreja e desde a infância dizia que desejava ser um sacerdote. Vianney só foi para a escola na adolescência, quando abriram uma escola na sua aldeia. Escola que frequentou por 2 anos apenas, porque tinha que trabalhar no campo. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler e falar francês, pois em sua casa se falava um dialeto regional. Para seguir a vida religiosa, teve de enfrentar muita oposição de seu pai. Mas, com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário de École, onde os obstáculos existiam por causa de sua falta de instrução. Foram poucos os que vislumbraram a sua capacidade de raciocínio. Para os professores e superiores, era considerado um rude camponês, que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros nos estudos, especialmente de filosofia e teologia.
Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade e perseverança na fé em Cristo. Em 1815, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, mas com um impedimento: não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário, e foi por meio desse apostolado que o dom do Espírito Santo manifestou-se sobre ele. Transformou-se num dos mais famosos e competentes confessores que a Igreja já teve. Durante o seu aprendizado em École, o abade Maley havia percebido que ele era um homem especial e dotado de carismas de santidade. Assim, 3 anos depois, conseguiu a liberação para que pudesse exercer o apostolado plenamente. Foi então designado vigário geral na cidade de Ars-sur-Formans. Isso porque nenhum sacerdote aceitava aquela paróquia do norte de Lyon, que possuía apenas 230 habitantes, todos não praticantes e afamados pela violência. Por isso a igreja ficava vazia e as tabernas lotadas. Ele chegou em fevereiro de 1818, numa carroça, transportando alguns pertences e o que mais precisava, seus livros. Conta a tradição que na estrada ele se dirigiu a um menino pastor dizendo: Tu me mostraste o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, um monumento na entrada da cidade lembra esse encontro. 13 anos depois, com seu exemplo e postura caridosa, mas também severa, conseguiu mudar aquela triste realidade, invertendo a situação. O povo não ia mais para as tabernas. Em vez disso, lotava a igreja. Todos agora queriam confessar-se para obter a reconciliação e os conselhos daquele homem que eles consideravam um santo. Na paróquia fazia de tudo, inclusive os serviços da casa e suas refeições. Sempre em oração, comia muito pouco e dormia no máximo 3 horas por dia, fazendo tudo o que podia para os seus pobres. O dinheiro herdado com a morte do pai gastou com eles. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Muitos acorriam para a paróquia de Ars com um só objetivo: ver o cura e, acima de tudo, confessar-se com ele. Mesmo que para isso tivessem que esperar horas ou dias inteiros. Assim o local tornou-se um centro de peregrinações. O cura de Ars, ou seja, o pároco de Ars, como era chamado, nunca pôde parar para descansar. Morreu serenamente, consumido pela fadiga, na noite de 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Muito antes de ser canonizado pelo Papa Pio XI, em 1925,
já era venerado como santo. O seu corpo incorrupto encontra-se na igreja da paróquia de Ars, que se tornou um grande santuário de peregrinação. São João Maria Batista Vianney foi proclamado pela Igreja padroeiro dos sacerdotes e o dia de sua festa é 4 de agosto, escolhido para celebrar o dia do Padre, o dia do sacerdote. Oremos. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo, conquistar no amor de Cristo os irmãos para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje, o Evangelho da multiplicação dos pães, ele está em sublime consonância com o dia de São João Maria Vianney. Ambos os povos, os que estavam com Jesus e aos que foram confiados a São João Maria Vianney,
estavam famintos. E a fome maior que eles tinham era a fome da presença de Deus. Era a fome do alimento de vida eterna. Tanto Jesus, neste santo evangelho que nós acabamos de ouvir, ao realizar o milagre da multiplicação dos pães, Jesus aqui prefigura a Santa Missa, aonde multidões e mais multidões são saciados pelo pão do céu, pelo pão que alimenta para a vida. Da mesma forma, nós podemos olhar para São João Maria Vianney. Chegou em um povoado aonde os bares, os cabarés, as casas de prostituição eram lotadas, mas a igreja era deserta e vazia. Com oração, exemplo, com jejum, com um olhar caridoso, mas com sinceridade e severidade no olhar, ele arrebanhou o povo, ele tratou do povo, ele deu a ele de comer do pão do céu, do pão dos anjos. Ele satisfez o povo do desejo de vida eterna. E a igreja superlotou. E os locais profanos, imorais, indigestos, esvaziaram, e a grande conversão aconteceu naquele povo. Quando nós olhamos para o Santo Evangelho, nós percebemos que a ação de Jesus em dar de comer àquele povo, ele busca saciá-los fisicamente, mas também espiritualmente. E para nós é este pão espiritual, o pão que se torna corpo, o vinho que se torna sangue, que nós necessitamos, que Jesus realizou neste milagre da multiplicação dos pães. A contagem, ela é extremamente absurda quando nós trazemos para a nossa mente matemática. O que são 5 pães? O que são 2 peixes? Mediante a uma multidão de aproximadamente 15, 20 mil pessoas, porque se conta os homens e não conta as mulheres, para cada família tem um casal, e para cada casal no mínimo 2 a 3 filhos. Então a multidão é imensa. A multidão é uma quantidade que se prefigura a impossibilidade de contar os filhos e filhas de Deus espalhado pelo mundo inteiro e que se alimentam do mesmo pão que é corpo e do mesmo vinho que é sangue de nosso Senhor Jesus Cristo quando a Santa Missa é celebrada. Então, olhando para este gesto de Jesus, que sacia o povo,
nós olhamos também para a nossa realidade. Nós olhamos para cada um de nós, que buscamos a Jesus no Santíssimo Sacramento, do Santíssimo Corpo e do Santíssimo Sangue, para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito, para vivificar o nosso ser, para trazer em nós um novo alento, cuja ação de graça realizada em nós por este sacramento do pão e do vinho nos impulsiona para a vida, nos dá força para vencermos o pecado, o mal e a morte. Jesus, ao realizar a multiplicação dos pães, ele realiza um gesto de uma Santa Missa, ao qual, posteriormente, ele próprio a celebrou na última ceia, ou na ceia derradeira, e depois os apóstolos assim o celebraram, como tem no relato mais antigo da consagração do pão e do vinho, escrito por São Paulo: aquilo que recebi do Senhor, vou lhes transmitir. Na noite em que ia ser entregue, Jesus toma o pão em suas mãos, eleva os olhos aos céus, dá graças, parte-o e entrega a seus discípulos. Então esta narrativa do apóstolo é a realização da vontade de Jesus de saciar o corpo, a alma e o espírito da humanidade. E assim acontece todos os santos dias pelo mundo inteiro, quando a Santa Missa é celebrada. São João Maria Vianney viveu esse amor. São João Maria Vianney foi comparado aos brutos, aos rudes, aos incapazes, mas Deus o capacitou e o tornou exímio pregador, bem como exímio orante e grande exemplo do amor de Deus para a humanidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a mesa celestial revigore e aumente as forças do alto em todos os que celebram a memória de São João Maria Vianney, para podermos guardar íntegro o dom da fé e progredir no caminho da salvação que este santo nos mostrou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, de São José e de São João Maria Vianney, desça sobre cada um de nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia e uma semana de nossos trabalhos que se inicia seja cheia de graça e bênção de nosso bom Deus.